Hoje é muito fácil você identificar onde tem uma empresa de aviação agrícola, ou até mesmo um operador privado, e eu acho que quando a pessoa demonstra interesse em conhecer, qualquer empresário, qualquer operador privado, ele vai fazer questão de te mostrar a operação para desmistificar isso, né? Para te aproximar disso, né? Eu acho que, eu sempre costumo dizer, a gente não anda às margens, nós andamos dentro da sociedade, nós fizemos parte da sociedade, né? Nós auxiliamos a sociedade a se desenvolver como um todo, né? Cada um com a sua com a sua atividade específica, né? E um dos setores mais fiscalizados, né? Sim, não, isso hoje é muito fiscalizado, né? A gente tem MAPA, IBAMA, CREA, órgãos estaduais, DCEA, né, Departamento de Controle, ANAC, né? Deixa eu pensar se não estou falhando ninguém, porque são vários órgãos que nos fiscalizam, né? E na verdade hoje também, vou te falar, além de qualquer órgão, qualquer pessoa que quer nos fiscalizar, nos fiscaliza, né? Porque a gente, aonde a aviação está, ela chama a atenção. Às vezes as pessoas, vou usar a expressão, pessoas comuns que não têm conhecimento da atividade, ouvem um barulho de hélice e acreditam que algo está sendo feito que não deve ser feito, né? Então, não é, a hélice faz barulho porque ela tem que fazer barulho, só por isso, né? Não é que tá não fazendo é silencioso. Não é que está fazendo algo errado. Realmente, às vezes incomoda pelo barulho, né? O avião faz barulho, isso não tem, né? Às vezes incomoda. Mas não é que está fazendo nada de errado, não, porque está fazendo o seu trabalho, e ali, para estar ali fazendo aquele teu trabalho, tem todo um planejamento, né? Tem toda tem toda uma equipe, uma estrutura por trás para aquilo ali estar sendo executado. E aí uma coisa que eu gostaria de falar, aproveitar aqui para a galera que vai nos ouvir, que não conhece muito a nossa atividade, hoje a IA é uma ferramenta aí que está facilitando a vida, né? Quem tem um pouco de curiosidade, só pesquisa o custo de 1 hectare de soja, 1 hectare de cana, 1 hectare de seringueira, 1 hectare de eucalipto, 1 hectare de qualquer cultura, de melão, de qualquer coisa. E pesquisa as culturas que um avião trabalha e o custo que é para você cultivar 1 hectare. E quando você pesquisar isso, e não vou nem eu falar, pesquisa aí, onde quiser, não tem como um avião estar ali fazendo uma aplicação errando o alvo. Porque isso se chama desperdício, não é sustentável. Alto. E todo produtor, além de ter uma missão, porque o produtor ele é apaixonado por produzir, seja o que for, soja, trigo, né? O meu pai mesmo com 85 anos, ele não se preocupa muito com a lucratividade, mas sim com a quantidade que ele colhe, né? Se vai dar lucro ou não, às vezes fica num segundo plano, mas quando colhe muito, o produtor enche os olhos de felicidade, porque é fruto de um trabalho, de um resultado que fica ali esperando. Então, todo produtor, ele quer colher muito, ele não quer botar dinheiro fora, porque até às vezes nem tem esse dinheiro, está ali no limite, né, para fazer aquilo ali. Então, quando o avião está aplicando, ele não está colocando nada fora, jogando fora da onde não tenha que ser, né? E se o avião não o fizer, outra ferramenta vai fazer, e que às vezes ela pode ser muito mais complexa, né? E uma coisa que eu quero frisar, se fala muito em sustentabilidade, o cuidado com a água, tá? Que a gente tem que ter. Eu tenho uma preocupação muito grande com a água. Agora, para a galera que vai nos ouvir, eu não vou nem eu falar aqui, senão vai dizer que não, pesquise aí numa IA, que tá muito fácil, ou no Google, né? Quanto que usa a média que os aviões trabalham por hectare e quanto um aplicador terrestre. Eu não estou querendo aqui criticar o terrestre, não é isso. Mas eu quero dizer porque o terrestre tem um momento certo para ser utilizado e o avião momentos certos, né? Agora, a gente consegue ter uma economia de água assustadora. Mas não, números são absurdos, né? Eu não vou nem falar em números, vou deixar a galera pesquisar, criar essa dúvida. Pesquisem sobre isso. E aí vocês vão ver, sem falar que hoje também a maioria da frota, não sei quantificar, mas a frota de motores a pistão no Brasil são etanol, né? Energia limpa. Sim, exatamente. Energia limpa, onde você produz lá no canavial, você usa. Então, e mesmo os que não forem a etanol, a quantidade de área que eles conseguem cobrir se tu fizer uma conversão
de combustível fóssil queimado por hectare versus outros equipamentos é extremamente baixo. É assim, ó, na verdade, assim, ó, pra gente fazer uma análise, né? Essa garrafa aqui deve ter 1 litro, tá? O avião tem equipamento que pode botar 1 litro desse aqui espalhado num hectare. 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Então, isso aqui é dentro que está dentro dessa garrafa aqui. Então, o avião tem equipamento para isso, tem tecnologia. Tem tecnologia para isso. A Travicar tem. A Travicar tem, exatamente. Tecnologia, exatamente. Então assim, é isso que é interessante, quantificar a coisa. Que nem falar assim, tu tem 8 mil horas de voo. Já parou a pensar que tu tá há 1 ano, há 365 dias de 24 horas sentado dentro do avião, pilotando? Esses são 8 mil horas de voo. Então, o pessoal entender assim, quer dizer, como é que eu vou apontar e falar o quê? Né? Tu tem uma larga experiência fazendo aquilo, essa gestão. Então, essas coisas palpáveis, o pessoal tem uma noção, né? Assim, Felipe, a gente está vivendo um momento onde as pessoas opinam muito, sem ter conhecimento. É que nem eu hoje querer falar da guerra, nós começar a falar da guerra do Irã lá, cara. Posso até dar uma opinião baseada no achismo, não sei nada daquilo. Porque aquilo é muito antes de nós estarmos vivos. Então, estou dando aqui, fazendo um parênteses. Mas a gente tem que ter um cuidado em opinar ou falar de algo que a gente não conhece, né? Vou falar de economia. Eu leio alguns artigos, não entendo nada de economia. Tu entende? Eu vou falar do projeto que tu tem, eu posso dar uma ideia de você implementar algo. Agora, eu não sou projetista, eu não tenho como... emanar uma opinião que eu não tenho conhecimento técnico para ela. Então, a galera também hoje a gente tem que ter um cuidado, né, em opinar sobre determinadas situações que a gente não conhece, né? Por mais que hoje a gente tem os podcasts que são esclarecedores e a gente está fazendo isso. As ferramentas estão aí, né? Exatamente. Então, busque, né, e conheça para quebrar tabus, né? Porque é uma atividade maravilhosa. Eu tenho certeza de pessoas que às vezes não conhecem pudessem estar ali e pudessem fazer uma imersão, elas vão começar a olhar de outra forma, né? Tu falou antes do procurador? Promotor. Promotor que foi contigo para a lida do campo, né, do avião, para conhecer a rotina. E algo parecido aconteceu comigo quando eu vinha trabalhar aqui na Travicar com o Felipe. Para mim, a Travicar era só a fonte de dinheiro da família. Né? Sim, uma empresa. Uma empresa. Né? Meu marido trabalha lá, enfim. E, ok. E aí ele me convidou para trabalhar e eu vim num treinamento, né? E eles estavam mostrando o fluxômetro, como funcionava o fluxômetro. Daí eles ligaram o fluxômetro ali e o bicho se movimentou. Eu olhei assim, é isso que a gente faz aqui. Sabe? Não tinha noção. Eu não fazia a menor noção que a gente tinha capacidade, nós, de fabricar aquela tecnologia isso aqui. que tu tava não dentro de nós, do segmento. menosprezando. Mas, tipo, eu fiquei chocada com aquilo. Chocada, porque foi uma coisa muito nova pra mim. Eu nunca tinha parado pra olhar. Era só o nosso empresa. O computador que tá no avião hoje é R$500 mil, né? Pra ter uma ideia do tamanho da tecnologia do computador que tá lá dentro. Porque o que acontece? Às vezes a gente tá preso ou olhando para determinadas situações. Eu vou dar um exemplo, né? Parecido com o teu. Tem uma menina que trabalha comigo desde que eu mudei para o Goiás, tá? Então ela cuida do financeiro e agora tem uma outra menina que cuida lá do suprimento e tá adequando lá. Ela cuida de suprimentos, compra e tal. E auxilia. E sábado, inclusive sábado agora, um agrônomo que tá aqui, o Wesley, falou, Diane, eu posso levar as meninas pro campo para elas verem? Elas nunca viram o avião aplicando. Eu falei, caraca, cara, a gente vai para 5 anos aqui. Porque elas iam pra base e tal, mas nunca viram. Aí ele foi pra pista, ele levou elas verem o avião, elas ficaram encantadas. E elas cuidam. Elas dão suporte pra gente todo dia. E elas nunca tinham ido pra pista ver. Um erro meu, né, como gestor, porque envolvido com outras 1000 coisas. E eu falei, que baita ação, né? Porque o envolvimento... Então elas não tinham noção do que o avião fazia, de como funcionava, né? Então, assim... Isso acontece todos os dias, com várias pessoas. Com pessoas que às vezes estão dentro da atividade. Às vezes familiares de pilotos que não entendem o que o piloto faz. Porque não tem noção do que é a vida de um piloto. Tu entendeu? Eu já passei por isso, né? Quando eu comecei. Eu brinco muito com a minha esposa, né? Quando a gente se conheceu, eu falei pra ela, olha, tu faz o seguinte, fica 1 ano comigo, tu vê o que é a vida de um piloto, depois tu define se tu realmente quer encarar essa vida, porque ela tem
ela tem especificidades, tu entende? Sim, Não tem como. É o ganha-pão, né? É onde gera. Mas tu tem que se envolver com aquilo, sabe? Porque senão não rola, né? Você tem que estar apaixonado junto com o piloto. Exatamente. É igual vocês aqui. Porque tudo que a gente faz na vida, se não tiver um pouquinho de paixão, sabe? Se não tiver, não roda. Então, se tu não produzir, se tu não olhar para esse equipamento, e tu vê esse DGPS evoluindo a cada ciclo, porque a tecnologia tem ciclo de vida, né? É que nem nós seres humanos, eu falo. A sabedoria é fruto da experiência. Exatamente. Tu experimenta, tu gosta. Eu gosto de água com gás ou sem gás. Cara, tu vai experimentar, tu não pode usar ou não. Agora, tu vai criticar quem gosta de tomar água com gás, porque gosta de tomar com gás, ou sem gás? Cara, é gosto, né? Por uso daquilo. Agora, quando tu olha para um equipamento, para uma tecnologia, para uma profissão, para uma atividade, se tu não olhar a evolução dela, não aonde ela quer chegar, mas é o caminho que ela está percorrendo. Quando a gente olha a aviação agrícola, 70 anos. 79 anos. No Brasil, 79. No mundo é 102, 103 anos. Pronto. Quando a gente olha para trás, tudo que o mundo passou, as transformações, como que eram os primeiros equipamentos e o que nós temos hoje, cara. Você entendeu? A evolução que nós temos, o que nós temos embarcado no equipamento, claro, a gente não pode parar no tempo, né? Quem parar no tempo, infelizmente, temos exemplos aí, por exemplo, da própria Kodak, né? De certa forma, porque deu uma certa paradinha no tempo, né? Não sei porquê, não tô aqui eu julgando, mas parou no tempo. Então, a gente tem que estar em evolução. Agora, para isso, eu falei ali que dentro de uma empresa, né? Um CNPJ, nós temos CPFs. Exatamente. São pessoas que brilham todo dia, que acordam de manhã com vontade de fazer diferente, com vontade de melhorar, com vontade de fazer algo mas pode ser, às vezes, a simples colocação da agenda em cima da mesa já é algo diferente, né? Pra gente estar aqui fazendo esse podcast hoje, tem uma galera, não é? Dando suporte para vocês, dando suporte tem uma galera por trás disso. Então, todo mundo faz parte desse processo, né? A gente está falando do piloto aqui, mas você falou no início, né? É uma frase minha, que para um bom profissional ele tem que ter equilíbrio emocional. Mas para ele ter equilíbrio emocional, ele tem que ter estrutura familiar, pessoas, a empresa, né, o contratante, para que deixem ele realmente fazer o que ele sabe. E uma curiosidade, né, para a gente refletir, Travicar a única empresa no mundo que tem sedes próprias na Argentina e Estados Unidos, ou seja, o Brasil levando tecnologia para fora, o Brasil estruturando outros países com tecnologia, né? E a gente não tem nem noção, não sei nem o que o avião faz, né? Como tu disse ali, a parte de equipamento. E hoje a Travicar, na verdade já há muito tempo, a Travicar leva a tecnologia do Brasil para outros países. Né? Então a gente tem hoje muitos seguranças trabalhando na Argentina, com a nossa série estruturada hoje lá, dando todo o suporte. Mesma coisa nos Estados Unidos, e que nem a gente fala assim, não é botar coisa numa caixa e mandar. Porque tem que acompanhar, treinar, instruir, preparar, entender o mercado, evoluir o equipamento, entendeu? Assim, cada local tem suas especificidades. Então, assim, só que eu quero dizer, a tecnologia veio do Brasil. A tecnologia sai do Brasil, onde às vezes até o setor, né? Uma série vamos dizer assim, de acusações do setor, mas o setor altamente tecnológico. Sim. Levando tecnologia para outros lugares, levando conhecimento, levando estruturação. Então isso é bem interessante, a gente vive esse paradigma, né? A aviação é o berço da tecnologia. Né? Muitos equipamentos que a própria Travicar fez para máquinas terrestres, ela tirou do avião, ela pegou do avião. Né? O trator hoje, vamos falar o trator, a terrestre, né? Eu falo por causa que eu conheço, muitas coisas foram copiadas da aviação. De lá de trás ainda, que hoje são utilizadas para equipamento terrestre. Né? Muitas das coisas que são utilizadas para equipamento terrestre saíram da aviação. A aviação veio muito antes. E quando tu fala, Felipe, aí, não é porque eu estou aqui, mas hoje nós somos a segunda maior frota de aviões do mundo, né? Exato. Sim. E aí nós temos uma empresa brasileira, com tecnologia brasileira, que está levando tecnologia para a maior frota do mundo. Exatamente. Que por muito tempo a gente, né?
No Trouxe. coração da aviação americana, que é Pensacola. Você tá entendendo, cara? Então eu acho que isso também fica aqui a dica para a sociedade e até para nossa bolha. A gente tem que se orgulhar disso.